Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. Fique de olho. E te digo mais, a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Por esta você não esperava. Você vai ouvir agora a abertura dos 7 selos em Apocalipse, capítulo 6. Se sente pronto para ouvir? Eu fico imaginando. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro
sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Está na hora de você saber dessa verdade. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. Eu continuo imaginando. Os 5 primeiros capítulos do livro de Apocalipse apresentam Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Apresenta Cristo Jesus da glória no meio da igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando. Você sabia? As 7 cartas enviadas às igrejas na Ásia Menor revelam que as igrejas aparentam ser, aos olhos dos homens, e o que de fato elas são
aos olhos do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. E os olhos de Cristo Jesus são como chama de fogo. Você viu nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro, Cristo Jesus, o Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Você viu que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, está com o livro da história nas mãos. Quer ouvir mais? Nesse momento, eu vou compartilhar o capítulo 6 do livro de Apocalipse e serão apresentados quadros dos sofrimentos da Igreja de Cristo Jesus, dos juízos divinos sobre os inimigos dela, a Igreja, e ainda mais, do triunfo final do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Esse tempo serão as dores de parto. Esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus. Os 7 selos descrevem movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Messias. São visões de paz e de guerra. São visões de fome. São visões de morte. São visões de perseguição à Igreja de Cristo Jesus e do juízo do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre todos os seus inimigos. Está na hora de você saber dessa verdade. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. Se prepare. À medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. O céu comanda a terra. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, abre os selos. Cristo Jesus está encarregado de todo o programa. A história está nas mãos do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos primeiros 4 selos, você verá a ira de Deus misturada com graça. Mas, a partir do 6º selo, ao derramamento da ira sem mistura do Filho de Deus, Cristo Jesus. É o dia do juízo, a prestação de contas. Apocalipse, capítulo 6, é como um texto paralelo do livro
de Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 12. Guerras, fomes, perseguições, abalos do mundo, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Eu fico pensando, você aprendeu desse fato 4 verdades. Quem está sentado no trono é o Cordeiro, Cristo Jesus, e é adorado por todo o universo. A história não está à deriva. Cristo Jesus reina. Quem tem o livro tem o controle. É Ele, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem abre os selos. Dele, Cristo Jesus, emana a ordem dos acontecimentos. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, governa. Fique de olho. Os eventos do juízo não acontecem sem o conhecimento, permissão ou controle do Filho de Deus, Cristo Jesus. Tudo acontece porque Ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conhece, determina, permite e controla. Até os inimigos estão debaixo da autoridade e do controle do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. E ainda mais, serve aos seus propósitos. Eu continuo pensando, é do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros devem dar a largada para dentro da história. Está na hora de você saber dessa verdade. Você vai ouvir agora os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fique de olho. O cavalo branco, uma figura do Cristo Jesus vencedor. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo. E para vencer, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! Se concentre aqui agora, nesse ponto específico. Alguns teólogos interpretam
o cavalo branco como sendo a pregação do Evangelho em dimensões universais. Mesmo em meio às terríveis perseguições, o Evangelho de Cristo Jesus tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. A Bíblia diz em Mateus 24:14, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sem escolas, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Sem poder político ou social, os cristãos mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, os cristãos desafiaram os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, os cristãos foram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que fincaram a cruz acima da águia romana. Os mártires que morreram por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo Jesus. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Está na hora de você saber dessa verdade. Se concentre nesse ponto específico. Outros teólogos interpretam o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo Cristo Jesus. Sempre que Cristo Jesus aparece, Satanás se agita, e assim as provas para os filhos de Deus são iminentes. Os cavalos vermelho, preto e amarelo. O cavalo branco, uma figura do Cristo Jesus vencedor, branco, coroa, saiu vencendo, e para vencer, a Bíblia diz, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 1:14. Cabelos brancos, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! E então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro,
com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Apocalipse 6:3. O cavalo branco e o seu cavaleiro são interpretados como sendo Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas palavras só podem aplicar-se a Cristo Jesus, branco, coroa, saiu vencendo e para vencer. Roupas brancas, se concentrem nesse ponto específico. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Apocalipse 3:4. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3:5. Ouça agora: nuvem branca. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Apocalipse 14, versículo 14. Agora, cavalos brancos. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. Ouça agora: trono branco. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo. Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição. Este texto de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2, está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse 19, 11 a 16, onde a descrição é incontroversa. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações,
e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16. Está na hora de você saber dessa verdade. Esse texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, está de acordo com o tema geral, que é a vitória retumbante do Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é o leão da tribo de Judá que venceu. A Bíblia diz: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Por esta você não esperava. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. O cavalo vermelho, uma figura da perseguição religiosa e da guerra. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. A Bíblia diz, eu acredito. Esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição à igreja ao longo das eras. O futuro será um período de guerras e rumores de guerras, de conflitos e perseguição até a morte. Você sabia? Perseguição pelos judeus, perseguição pelos romanos, perseguição pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, perseguição na pós-reforma, França, Inglaterra, perseguição no nazismo, fascismo e comunismo, perseguições atuais. Fique de olho. O maior número de mártires da história aconteceu no século XX. A ideia da perseguição religiosa é fortalecida pela abertura do 5º selo. Ali são vistas as almas dos mártires que tombaram pelo testemunho da verdade, pelo testemunho de Cristo Jesus. Está na hora de você saber dessa verdade. Esse cavaleiro do cavalo vermelho tinha uma grande espada. Essa espada era o cutelo sacrificador, aonde chega Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vem a perseguição aos que são da Igreja de Cristo. Você se lembra do diácono Estevão,
do apóstolo São Paulo, Policarpo, Perpétua, Felicidade, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, a Rússia, a Coreia do Norte, a China, os países islâmicos, a Turquia, a Síria. A paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz, Cristo Jesus, foi rejeitado. Há perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras são fratricidas. As guerras estão aumentando em número e em barbárie. As duas guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas e de interesses econômicos, no fundo, todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás. Com irracionalidade total, investem tudo no armamento e desconhecem o caminho da paz. Quem não viver sob a cruz de Cristo Jesus viverá sobre a espada. Fique atento. Esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho que é assassino desde o princípio. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12:3. A terra está bêbada de sangue e cambaleando pela guerra. Os homens se tornam loucos, feras bestiais. Você sabe das atrocidades do nazismo. Ouça agora. O cavalo preto, uma figura da pobreza, escassez e da fome. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Apocalipse, capítulo 6, versículo 5. E ouvi como que a voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. Está na hora de você saber dessa verdade. Esse cavalo preto representa fome,
pobreza, opressão e exploração. Fome e guerra andam juntas. Se a paz é tirada da terra, não poderá haver livremente comércio nem negócios. Você sabia? O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. Comer pão pesado representa grande escassez. Há trigo, mas o preço está muito alto. Um homem precisa trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo. Normalmente, ele compraria 12 litros pelo mesmo preço. Esse cavalo preto fala do empobrecimento da população. Só pode alimentar a família com cevada, o cereal que era dado aos animais. O racionamento leva um homem a gastar tudo o que ganha para alimentar-se. Está na hora de você saber dessa verdade. Fique de olho. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos. Essa pobreza é proveniente dos cristãos não fazerem concessões, não aceitar a marca da besta e adorar a besta, e por isso não podem os cristãos, a Igreja de Cristo Jesus, que foi selada com o selo do Deus vivo, comprar, nem vender, não se corromper, ao contrário. A Igreja de Cristo Jesus prefere o sofrimento, a fome e até a morte, a apostasia. A Bíblia diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. A pobreza não atinge a todos. Quando abriu o 3º selo, ouviu o 3º ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi um como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. O azeite e o vinho, produtos que descrevem vida regalada, não era danificado. Os ricos sempre sabem garantir o seu luxo, enquanto a população passa fome. No mesmo mundo que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos, Apocalipse, capítulo 6. Como se sente agora?
se sente pronto a passar pelas tribulações, pelas perseguições, dando testemunho do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Você sente que você tem o selo do Deus vivo? Você sente que o sangue de Jesus Cristo está aí nos umbrais da porta do seu coração? Você sente que a sua vida, que a sua alma, que o seu nome está escrito no livro da vida? Você sente a vida eterna jorrar dentro de você como um rio da água da vida? Você pode entregar a sua alma para Jesus Cristo agora. E Jesus Cristo dá ao homem duas coisas eternas. Se sente pronto para ouvir? Primeira, vida eterna pela fé nele, Cristo Jesus. E outra coisa, Cristo dá a morte eterna para aqueles que o rejeitaram no momento de decisão em Cristo Jesus. Seu destino é selado. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Está na hora de você saber dessa verdade. Tome uma decisão aqui agora em Cristo Jesus.